Students, turma do sétimo ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês aqui da Escola Newton Ferreira da Silva. Eu sou o professor Fábio, professor de inglês, como vocês já me conhecem aí já de longa data. Para quem estiver vendo a nossa aula aí pela manhã, good morning. Quem estiver vendo a nossa aula só pela tarde, good afternoon. E quem estiver vendo a nossa aula pela noite, good evening. De qualquer hora, em qualquer lugar que você estiver vendo o nosso vídeo aí, sejam muito bem-vindos. Então, como vocês sabem, a gente está na semana de review, que é a semana de revisão. Nós precisamos nos preparar essa semana para que quando chegar a próxima semana, que é a semana das provas, nós possamos fazer fazer uma prova excelente. Para isso a gente tem que se preparar de verdade. E na nossa revisão aqui, a gente vai começar aqui com countable and uncountable. Contáveis e incontáveis. Coisas que a gente pode contar e coisas que a gente não pode contar, certo? Que não tem condição. Então, eles são conhecidos como quantifiers, ok? Os contadores. Aqui a gente tem nesse slide a seguir os countable nouns, que são os substantivos contáveis, aquele que a gente pode contar. Countable nouns are the nouns we can count. E como vocês podem ver, são substantivos contáveis, são os substantivos que nós podemos contar. E aqui diz o seguinte: if there is only one singular noun, we use a or an in front of it. Ou seja, se tiver apenas um substantivo singular, certo? Indicando que é apenas uma única coisa, nós usamos os artigos a e an, que significa um ou uma. O a significa um ou uma e o an significa um ou uma também. Mas aí, como a gente aprendeu já em aulas anteriores, os artigos são artigos indefinidos. E o a gente usa antes de palavras que começam com consoantes. E o an a gente usa antes de palavras que começam com vogais, ok? In front of it. Então aí no caso, na frente do singular, do substantivo. Um exemplo a gente tem aqui, olha, a lemon, um limão, an apple, uma maçã, ok? If there is more than one plural nouns, we usually add to the noun, as to the noun, ok? No caso aqui, se tiver mais de um substantivo no plural, ou seja, já tiver no sentido de plural, a partir de dois já é plural, nós normalmente acrescentamos o S, ok? Ao substantivo. Olha o exemplo aqui, olha, apples. Não precisa, já é plural, então não precisa usar nem a e nem a n, ok? Apples, maçãs, lemons, limões, ok? E aqui logo mais abaixo, na outra explicação diz, if you want to ask about the quantity of a countable noun, we use the phrase how many. Ou seja, se nós quisermos perguntar sobre a quantidade de um substantivo contável, nós usamos a frase how many, que quer dizer quantos ou quantas. Olha aqui um exemplo, olha. How many apples do you want? Quantas maçãs você quer? Ok? Então, how many aí é quantos ou quantas quando você vai querer saber sobre a determinada quantidade aí de alguma coisa, de algo que você pode contar. Ok? No slide a seguir a gente já tem uncountable nouns, que são substantivos incontáveis, aquele que não tem como a gente contar. Então, a gente tem exemplo aqui, olha. Uncountable nouns are nouns we cannot or do not count. Os substantivos incontáveis são substantivos que nós não podemos e não contamos, ok? They are always in the singular form, so we never use a or an with them. Nesse caso aqui, olha, eles estão sempre no singular, ou seja, não existe Szinho para eles, ok? Na forma do singular, e nós nunca usamos a e nem a n para eles, ok? Que eles se tratam de coisas incontáveis. Então, however, we can use quantity words with them. Entretanto, nós usamos palavras de quantidades com eles, tipo a bag of, ou seja, uma bolsa de, a cup of, ou seja, uma xícara ou um copo de. Aí, quando se trata de copo, de xícara, aí a gente pode contar o copo daquilo ali, a xícara daquilo ali, a bolsa
de aquilo ali, certo? Daquelas coisas que a gente não pode contar. Mas se não tiver dentro de bolsa, se não tiver dentro de copo, se não tiver dentro de xícara, a gente não tem como contar, ok? Então aqui a gente vai passar para essa próxima explicação aqui, que aí no mesmo slide. If we want to talk about quantity, we use the phrase how much. No caso de coisas que não se podem contar, nós usamos aqui o termo how much. Se nós quisermos perguntar, falar sobre a quantidade, nós usamos o how much, quanto ou quanta, ok? How much sugar do you want in your tea? Ou seja, quanto de açúcar você quer no seu chá, ok? Então aí não define quantos açúcares, porque aí açúcar é um termo incontável, não se pode contar açúcar, ok? Então quanto de açúcar você quer aí no seu chá? How much? How many? Quantos ou quantas? How much? Quanto ou quanta? E aqui a gente tem no próximo slide mais um pouquinho de many e much. Olha só, o many aqui, with countable nouns in negative sentences. O many aqui usando para os nomes substantivos contáveis em frases negativas. Ó. There aren't many students. Não há muitos alunos. Aqui no caso, certo? Não há muitos alunos. E aqui mais embaixo, aqui mais do lado, there aren't many dogs. Não há muitos cães. Não há muitos cachorros, ok? Coisas aqui são exemplos de situações que a gente pode contar. Os students e os dogs. Eles a gente pode contar. Agora aqui no próximo, na próxima situação aqui com o much, já a situação que a gente não pode, são coisas que a gente não pode contar. With uncountable nouns in negative sentences. Em situações, em frases negativas aqui usamos o much. Olha o exemplo aqui, ó. There isn't much paint. Não há muita tinta. There isn't much rice. Não há muito arroz, ok? Então são situações aí em que a gente não pode contar a tinta, só se a gente contar a lata de tinta. Mas a tinta em si não é contável, ok? E assim, da mesma maneira o arroz. A gente pode contar a saca de arroz, a bolsa de arroz, mas o arroz em si a gente não conta, ok? E aqui mais à frente a gente tem o how much e o how many aqui para a pergunta. How much, o how many aqui with countable nouns in questions. O how many aqui para substantivos contáveis em perguntas. How many students are there? Quantos alunos há aqui? Quantos alunos tem? How many dogs are there? Quantos cachorros tem? E aqui em situações situações incontáveis, que a gente usa o how much. E aí ficou assim, how much paint is there? Quanta tinta tem? Ou quanta tinta há? How much rice is there? Quanto de arroz tem? Ou quanto de arroz há? E aí, a gente já no próximo slide já se inicia com prepositions of place, aqui já é um outro assunto, que são as preposições de lugar. E aqui no slide a seguir a gente já tem algumas situações aqui em que a gente destaca preposições de lugar. A gente tem aqui o on, que quer dizer em cima, o cachorro em cima da caixa. Among, que quer dizer no meio, entre as caixas, ok? Over, que quer dizer acima, ou seja, ele está passando por cima da caixa. Under, que quer dizer debaixo ou embaixo. In front of, que quer dizer na frente ou de frente, ok? Como vocês estão vendo aí na situação. In, que quer dizer dentro, como vocês veem aí na figura. Between, que quer dizer entre ou no meio de duas caixas, ok? A observação aí, nós temos o among e temos o between. Among é no meio de várias coisas e between é no meio de duas coisas, ok? No meio apenas de duas coisas. Essa é a diferença. Next to, que quer dizer perto de ou próximo a. Behind, que quer dizer atrás ou de trás, ok? No slide a seguir a gente tem situações aqui, olha. A dog is on the box. Um cachorro está em cima da caixa. Na próxima situação, a dog is in the box.
Um cachorro está dentro da caixa. Mais abaixo aqui nessa outra situação, a dog is under the hat. Um cachorro está debaixo do chapéu. No slide a seguir, a gente já tem mais 3 situações. A dog is over the box. Um cachorro está acima da caixa, ou seja, está pulando por cima da caixa. Na próxima situação, a dog is between the boxes. Um cachorro está no meio das caixas, as 2 caixas, ok? E aqui na situação a seguir, a dog is in front of the present. Um cachorro está de frente ou na frente do presente, ok? No próximo slide tem mais 3 situações. E aí diz o seguinte: a dog is among the boxes. O cachorro está no meio das caixas. Lembra a situação do between e do among? Among é quando está no meio de várias coisas. E o between é quando está no meio de 2 coisas, ok? Aqui na próxima situação, a dog is next to the ball. Um cachorro está próximo à bola ou ao lado da bola, ok? E aqui na última situação, a dog is behind the present. Um cachorro está atrás do presente, ok? Então aí, espero que vocês tenham adquirido o conteúdo que foi explicado hoje, que vocês possam também pôr em prática, okay? Que vocês possam exercitar para que vocês possam se preparar melhor para a semana que vem. Desejo que vocês aí possam se preparar bem, que vocês façam uma excelente prova. Deixo um abraço virtual para vocês e nos vemos na próxima semana, ok? Bye bye, see you next time!